E aí, tudo bom? Vou explicar a vocês como funciona os escopo léxicos, o case sensitive, nome de variáveis válidos por causa do escopo léxico, block scope e também hosting. Bom, para começar, o escopo léxico significa em JavaScript que ele decide onde as variáveis são acessadas com base no lugar onde você escreveu no código. Bom, por exemplo, eu estou aqui, vou criar uma função pai, e nessa função pai vai ter uma variável chamada nome, sei lá, André, e nessa função vai ter outra função filho, como já está botando aqui. Nisso, o filho consegue acessar as variáveis e funções do escopo do pai, porque ele está dentro desse escopo aqui, tá? Por exemplo, se você quiser vir aqui e colocar para o pai chamar a função filho aqui, se você der um console.log, não, nem precisa do console.log, der um pai, output, pode ver, vai ser André. Mas se tiver uma variável aqui, Silva, por exemplo, opa, Silva, vai dar erro. Vai dar erro aqui quando for chamar a função pai e falar console.log variável, variável, isso. Por que disso? Porque a variável não está definida para o escopo do pai. Ela só está definida aqui no escopo do filho. Então, para ela conseguir ser chamada, teria que dar o console.log variável aqui. Aí sim, ela ia ser chamada e não ia dar esse erro aqui, porque a variável não está definida no escopo do pai. Tá? Outra coisa são do escopo léxico. Basicamente é é, o case sensitive dela, por exemplo. Se eu tiver uma variável idade igual a 20 anos e uma variável com o i maiúsculo igual a 25, se eu der um console.log aqui na idade e na idade com o i maiúsculo, ela simplesmente não vai entender que são a mesma coisa, porque ela é case sensitive. Ela entende que quando está uppercase, elas são variáveis diferentes, basicamente. Inclusive, só que no var, se você fizer isso, você vai estar reatribuindo o valor para a idade. E na variável você consegue é, reatribuir no mesmo escopo e declarar no mesmo escopo também. Coisa que não acontece no let. Ele já dá erro, ele fala que a variável já foi declarada. E muito menos no consta. Se você vir aqui, no consta aí que não pode mesmo, amigo. Você no consta não consegue nem reatribuir algum valor a ela. Que vai dar erro. Que vai dar erro. Tá vendo? Deu erro de tipagem. Mas no let você consegue. Consegue tranquilo. Entendeu? Bom, também na lexical structure, eita, no escopo léxico, as variáveis têm nomes válidos. Por exemplo, você não consegue. Opa, tem nome inválidos. Por exemplo, eu não posso declarar uma variável chamada return. Né? Já dá erro. Porque
essa variável é uma variável. Esse nome return é um nome é, reservado. É um nome reservado. Por exemplo, variável 10 expected token return. Você não pode. Muito menos, é, sei lá, function também não dá. Var não dá. Let não dá. Const não dá. Por isso que muitas vezes, quando você quer pegar o retorno de uma API, algo assim, você não escreve return. Você escreve response. Que aí sim funciona. Porque ela não é uma palavra reservada. E também no, na, na idade, as variáveis não podem ser escritas com começo de número. Pode ver, dá erro aqui. Né? Ele não consegue identificar. Isso se dá algum tipo da interpretação do JavaScript. Mas assim funciona normal. Se você botar número depois. Pronto. E também, e também a gente vai vir aqui para o escopo de bloco, que é o block scope, que significa que variáveis criadas com let e const só existem dentro do bloco onde foram declaradas. Basicamente, se você declara um if aqui com let, sei lá, x igual a 10, você dá um console.log aqui, x, vai funcionar. Mas se você der um console.log x, vai dar erro, porque x não foi definido nesse escopo aqui, entendeu? Mas isso não funciona para as variáveis. Com a variável, ele consegue, você consegue acessar ela fora do escopo que ela está. Por isso que você muitas vezes não deve usar var. Ela, inclusive, acho que nem recomendada ela é mais para ser usada. Temos outros exemplos aqui no escopo. E também block scope. Você não precisa declarar tipo alguma atribuição, if, for e tal. Já se você fizer assim, hello world, ele isso aqui já é um escopo. Por exemplo, const texto igual, olá, o mundo. E você vir aqui em console.log texto, vai gerar um erro, porque ela não está definida dentro desse escopo aqui. Só se ela tivesse nesse escopo. Aí sim, ela seria definida. Tá? Agora, vamos ver aqui. Tá, vamos para hosting agora. O hosting basicamente é quando o JavaScript, antes de ele executar o código da gente aqui, ele meio que registra todas as variáveis e funções e é como se ele estivesse jogando todas as variáveis e funções lá para cima. E com isso, é, bom, no JavaScript, o hosting ele funciona da seguinte forma: ele primeiro registra todas as variáveis e funções e ele faz um liçamento lá para, não é como se ele estivesse levando para cima do código. É mais uma forma de entender que é como se as funções fossem lidas primeiro e as variáveis também. Para isso, a gente tem dois exemplos para variáveis. No var, você, quando for fazer assim, calma, e jogar aqui para cima,
Ainda assim, é, vai, ele vai atribuir o x, tá? Ele vai registrar o x e ele vai tá possível você usar ele, por exemplo. Mas o que acontece? No X ele acontece undefined, porque o que eu não posso explicar? Ele meio que, quando ele registra a variável X, ela já existe, tá? Antes de chegar aqui. Por exemplo, é como se fizesse isso aqui. A variável fosse aqui para cima, só que o valor dela, o valor dela só viesse aqui. É a mesma coisa. Ah, por isso que não é muito recomendado usar o var mais, porque mesmo quando ele entrar nesse içamento, é como se aqui ela já existisse, mas não está correto isso acontecer. Temos outros problemas com a var, que é var, é isso, é true, e você vem aqui e dá-lhe um var x igual a 10, por exemplo. A variável, ela é especificamente, ela tem um problema que ela, ao contrário das outras variáveis, o let e o const, ela é function scope. O que é isso? Ela só tem o escopo de função. Ela respeita só o escopo da função que ela tá. Por exemplo, var y igual a 20. Vou dar um console.log aqui. Vai dar um erro. Cadê? Y. Aqui. Y não é definido. Por quê? Porque a variável ela tem escopo de função. Ela só respeita o escopo da função que ela está. No caso do let aqui, vai funcionar normal. Ela não vai declarar. Se você botar ele aqui, o solid.log x, x não está definido. Porque ele tem o let e o const, ele tem escopo de bloco. Ou seja, quando ele estiver sempre dentro dessas chaves aqui, ele vai respeitar e o tempo de vida dela vai estar aqui, tá? Mais ou menos isso. E o hoisting é basicamente isso. Ele registra todas as declarações e executa o código. É... Ah, tá. No hoisting tem um adendo ao let e ao const. No const, é... e const let nome igual a João. Poderia ser o contrário, né? Vai ficar sempre constante e a idade vai mudar. Se eu der um console.log aqui em cima, nome e idade, o que acontece? Eles entram numa temporal, numa zona de morte temporária, uma TDZ, que chama. Que é, isso aqui está definido, ele pega todas as constantes e todos os LEDs, registra, o Royce registra isso, o JavaScript, só que ela entra numa TDZ, ele vai esperar a, a constante chegar, quer dizer, o JavaScript ir descendo, linha por linha, até chegar aqui. Aí só aqui que aqui elas vão estar disponíveis para ser usadas. Pode ver, console.log, nome e idade. Já isso não acontece com o var. O var. Deixa eu botar aqui. Isso não acontece, tá vendo?
vai dar erro. Basicamente é isso, meu patrão. Valeu aí. Até mais.